Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um culto de Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos ao nosso culto da Igreja Batista Missionária Bom Pastor. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta tarde, pedindo a Deus que possa nos orientar neste culto. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por mais um dia, de estarmos na tua casa, de podermos estar nos reunindo através desta plataforma, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando este culto, abençoando todos aqueles que estarão nos acompanhando através desta plataforma. Que o estudo da tua palavra possa nos levar à verdade, ó Pai. Que possamos crescer no conhecimento e na Tua graça. Abençoa, ó Pai, cada um dos Seus servos, abençoa cada um daqueles que estarão nos acompanhando através deste vídeo. Nós te louvamos por tudo, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos mais uma vez transmitindo o nosso culto através do Facebook. Por enquanto o governo não estiver liberando, os cultos no templo, continuaremos transmitindo o nosso culto através desta plataforma. Você é muito bem-vindo. Se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar pelos comentários. Você pode também estar se comunicando conosco através dos comentários. Você tem toda a liberdade de estar compartilhando este vídeo com as pessoas que você quiser, que você acha importante, possa estar também aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Este culto é uma escola bíblica, uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a vida de Esther, o livro de Esther. A semana passada fizemos a primeira parte do estudo, e essa semana vamos estar fazendo a segunda parte, e a semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos finalizando o estudo do livro de Esther. Eu dou uma boa tarde a todos os irmãos da nossa igreja e também a todos que nos acompanham através deste canal. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Estamos vivendo uma época de modificações nas nossas vidas, não só no nosso país, mas também em todo o mundo, devido a essa pandemia. E esta tarde eu gostaria de ler esses versículos que estão em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8. Esse texto ele nos traz certa tranquilidade aos nossos corações, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a sua soberania sobre todas as coisas. O escritor aqui é o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. E Deus deu uma sabedoria além dos demais. E ele diz assim, nesse capítulo aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras
e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O escritor aqui, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz que Deus tem um tempo determinado e um propósito para todas as coisas. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, devido a esse vírus chamado coronavírus, ele está dentro do propósito e da determinação de Deus. Por isso podemos estar com os nossos corações tranquilos, né? Porque há tempo para todas as coisas. Tá? E este é um tempo em que devemos estar nos modificando, nos adequando a essas novas realidades devido a essa pandemia. Talvez você não esteja levando muito a sério essa doença, mas ela tem feito muitas vítimas, sejam pela morte, sejam as que estão doentes, sejam aquelas que estão sendo impactadas psicologicamente, sejam aquelas que estão sendo impactadas pelas dificuldades financeiras, pelas modificações desse tempo que estamos vivendo. Então, mesmo que você desconsidere tudo isso, mas você está sendo impactado. E este é um tempo de nós estarmos refletindo a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, e de nossa aproximação e nosso relacionamento com o Deus Criador de todas as coisas. No versículo 11 desse mesmo capítulo, ele diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Então, mesmo que nós estejamos tristes, chorando, morrendo, espalhando, procurando, aflitos, todas essas coisas, elas foram feitas, né, num determinado tempo, e neste tempo elas são formosas. Então, que Deus possa trazer tranquilidade à sua vida e que você possa, assim como eu, ter essa convicção que Deus está no controle de todas essas situações e que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições. O estudo que nós faremos hoje do livro de Esther, essa segunda parte, vai ser algo assim extremamente terrível que aconteceu com o povo de Israel que estava cativo em Babilônia, né, debaixo do poderio de um outro povo. Mas mesmo assim, aquele tempo passou e depois se tornou uma grande festa para o povo judeu. Então Deus, ele faz sempre as coisas certas. E eu gostaria de deixar essa palavra para você esta tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, o hino 403. O título deste hino é Alegre. Então que você possa se sentir alegre, né? Mesmo diante dessas circunstâncias que temos vivido, né? De ter que ficar com um afastamento das pessoas que nós amamos, que nós gostamos, de ter que usar máscaras para poder sair de casa, né? De ter que ficar toda hora lavando as mãos e higienizando, né? E muitos aí passando por situações difíceis, né, dentro dos hospitais. Então, que mesmo dentro desse tempo você possa estar alegre, andando na luz de Cristo, nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Hino 403.
morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de Jesus, recebi no leito do céu. Jesus bendito, Salvador, levou que rasga o véu. Eu alegre vou na tua luz, por Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Agradeço meu de Deus que doce comunhão. Você voltou e convivo deixando o mundo cá. Eu alegre vou na sua luz. Por Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. A passei tão feliz, do Salvador, do qual a sua vida disponível o pecador. Eu alegre vou na sua luz, por Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Bom estar alegre, saber que Jesus nos salvou e que nós temos a convicção da vida eterna, de que um dia estaremos com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida através deste louvor, deste hino. Nós vamos agora estar dando continuidade ao estudo do livro de Esther. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, por favor, abra lá no livro de Esther, capítulo 3. A semana passada nós estivemos fazendo todo o estudo do início, né, o pano de fundo da vida de Esther. Então, nós vimos ali que ela era uma órfã, né? Foi criada por seu tio, Mardoqueu. Né? Mardoqueu era um tio dela que trabalhava dentro do palácio, né? Dentro de uma fortaleza na cidade de Suzã. Teve alguns acontecimentos, né, no casamento do rei com a sua rainha. Né? A rainha desobedeceu o rei, acabou sendo expulsa da sua posição de rainha. E então, passado algum tempo, houve a escolha de uma nova mulher, uma nova rainha para o rei, e Esther, ela foi a escolhida, né? E por onde ela passou, em todos os preparativos, ela sempre achou graças diante desses lugares. Então, Deus era com ela, Deus abençoava ela. Nós vimos também que Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração contra o rei Assuero, a qual foi denunciada, e então ele acaba salvando a vida do rei, né, naquele momento. E hoje nós iremos conhecer um homem chamado Amã, né, uma pessoa que foi exaltada pelo rei, né, que chegou na posição de ser a segunda pessoa mais importante do reino, né? Lembrando que o reino, né, que eles estavam era um rei gigantesco, né? Ele ia desde a Índia até a Etiópia, com mais de 120 províncias. Tá? Então, haviam muitos povos submissos ao reino babilônico, ao reino assírio, né? Sírio, tá bom? Mas, de qualquer forma, nós vamos ver que este homem, ele acaba tendo um problema muito sério com Mardoqueu. E hoje nós vamos estar estudando essa segunda parte e o fato que vai acabar acontecendo devido a essa briga, né, essa confusão entre Mardoqueu e Amã. Então, capítulo 3 do livro de Esther,
a partir do verso 1. Diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assur. Até aqui. Então, veja só. Agora a gente entra numa segunda fase, né, da história do livro de Esther, aonde vai aqui surgir um problema entre Amã, que é considerado um príncipe, né, um grande líder dentro do reino, e que ficou na posição de ser o segundo, né, tendo até por parte do rei ordem de que as pessoas se prostrassem diante dele, como se ele fosse um rei também. E Mardoqueu, que, sendo ele judeu, não quis se prostrar diante de Amã. Eu estava estudando algumas coisas a respeito de Amã, né, desse desse momento aqui que aconteceu esse problema entre Mardoqueu e Amã. E, segundo alguns estudiosos, Amã ele era de origem amalequita. Diz aqui, né, que ele era agagita, né, que provavelmente vinha do reinado de Agag, que era uma amalequita. Tá? Sendo ele um amalequita, ele era um inimigo do povo de Israel, né? Porque os amalequitas eram grandes inimigos do povo de Israel, desde a saída do povo de Israel do Egito, quando ele estava a caminho de Canaã. Amaleque, na verdade, se levantou contra o povo de Israel. Então, parece que a origem desse Amã era justamente de um amalequita. E sendo ele um amalequita, havia lá no livro de Êxodo alguns ensinamentos de que o povo de Israel sempre seria inimigo desse povo. E aí, provavelmente, por esse motivo, ele não se submetia, né, não se inclinava diante de Amã. Bem, a Bíblia aqui não diz, né, o motivo específico, mas o que nós sabemos é que ele era judeu, o Mardoqueu, e Amã provavelmente da linhagem dos amalequitas. E sendo eles inimigos, provavelmente era este o problema. Mas, de qualquer forma, o que acontece, né? Os servos do rei percebem que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã quando ele passava, e então eles começam a, né, fuxicar sobre isso e ficam questionando o Mardoqueu, até que a informação chega a Amã, e Amã percebe realmente, né, no versículo 5 diz: Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Ou seja, ele realmente ficou irado, né? Ficou realmente com muita raiva. E aí, né, diante
desse coração de raiva, né, a consequência acabou sendo a pior possível, né? E aí eu separei 3 versículos, né? Então eu gostaria que você deixasse marcado aí o livro de Esther, tá? Eu vou marcar também o meu aqui. E nós vamos lá para Provérbios. Então, se você está em Esther, você vai um pouquinho para frente aí. Salmos, Provérbios, né? Esther, Jó, Salmos, Provérbios. No livro de Provérbios, vamos ler o capítulo 26, os versículos 24 a 26. Nós vamos ver que o ódio, a ira, a raiva, ela não é boa para as pessoas, entendeu? Por quê? Porque acaba criando, né, desenvolvendo um pecado terrível dentro do coração. E as consequências do pecado é sempre a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, Provérbios, capítulo 26, versículo 24. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Ou seja, ele fica falando mansinho, bonitinho, mas dentro do seu coração está cheio de ódio, né? E ele fica encobrindo isso que está dentro do seu íntimo. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, não confia, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. Então, veja só, aquele que odeia alguém, ele sempre vai guardar esse ódio para dentro de si, e ele vai sempre armar as piores coisas, né? Diz aqui 7 abominações. Então, é terrível o pecado do ódio. Não sinta ódio pelas pessoas, porque isso vai crescer em você algo muito pior. Tá? Mas vamos ver um outro verso, né? Verso 15, capítulo 15 de Provérbios, capítulo 15, versículo 17. Provérbios, capítulo 15, versículo 17. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha aí, então, o sábio aqui, né, o sábio Salomão, ele lança esse provérbio, né? Melhor comer salada, nemato, hortaliça, mas aonde há amor, onde há o sentimento do amor, do que você comer boi cevado, né? Ou seja, um boi bem tratado, uma carne gostosa, mas com esse conforto, com essas coisas deliciosas, o ódio. Então, veja, o ódio sempre é melhor, então, você ficar longe das coisas boas por causa do ódio. Ou, né, comer as coisas mais simples. Não significa que em lugar bom não tenha amor, tá? Não é isso que está dizendo. Mas é melhor comer aonde tem amor, seja ele o que for, do que aonde tem ódio. É isso que o escritor o provérbio está nos ensinando. E agora vamos ler no capítulo 10 de Provérbios, o versículo 12. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, briga, confusão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, separei esses 3 provérbios aqui para vocês refletirem a respeito desse sentimento que nasceu e cresceu dentro de Amã. E aí nós vamos ver as consequências, né, por causa do ódio, porque o ódio é um pecado. Né? Quando você vai lá nos frutos da carne, lá em Gálatas, lá diz que a ira, né, o ódio, ou a ira, né, que são sinônimos, ele
faz parte, né, da nossa natureza carnal. Né? E a nossa natureza carnal, ela infelizmente é caída por causa do pecado. Então, que nós tenhamos em mente, né, que a gente deve fugir da raiva, do ódio, da ira pelo outro, pelo nosso próximo. Pelo contrário, né? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, como a si mesmo. Então, o próximo são todos, né? Inclusive aqueles que nós não gostamos muito, tá bom? Mas vamos voltar lá para o livro de Esther, porque cheio de furor, né? Como diz aqui no verso 5, vendo Mardoqueu vendo Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. E aí ele teve uma grande ideia, né? Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque eles haviam declarado de que povo ele era. Então ele descobriu qual era o povo de Mardoqueu, e então ele falou assim, não, eu não vou castigar só o Mardoqueu. Eu vou castigar todo o povo dele, eu vou atingir todo o povo dele. E aí a gente vê, né, que esse furor, esse ódio, essa ira pelo outro, foi algo que cresceu dentro dele, trazendo consequências terríveis. Né? Então Amã procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, ele achou pouco isso. Tá? Então nós vemos aí que devemos tomar muito cuidado com o ódio, com a ira. A Bíblia diz que nós podemos nos irar, né? Mas que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Né? O Senhor Jesus diz, ireis, mas não pequeis. Então, não é que você não pode ficar irado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você pode. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele teve um momento de grande furor quando ele chegou no templo e viu ali os cambistas fazendo os negócios para ganhar dinheiro dentro do templo, né, com os cerimoniais de sacrifício. E aquilo despertou nele, né, realmente um furor, uma raiva, uma ira. Mas Jesus ele nunca pecou. Então, irar-se não é pecado. Mas veja lá como você deixa essa ira crescer dentro de você. Amã, ele não se deu por satisfeito castigar somente Mardoqueu. Ele poderia ter falado assim, olha, prende esse cara aí porque ele está desobedecendo o rei. Bota ele lá no calabouço, lá para ele aprender uma lição. Mas não. Ele deixou que aquele furor construísse nele algo muito maior, muito pior, atingindo pessoas que ele nem conhecia. E assim acontece também, né, nos dias de hoje. As pessoas prejudicando não somente um, mas às vezes muitas outras pessoas. Então, cuidado com a ira. E então ele, diante dessa situação, ele tem esse plano e aí ele define uma estratégia e ele vai até o rei para que apresente ao rei essa situação e uma forma de ele se vingar de Mardoqueu. E lá no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim ao rei, né? E Amã, Esther, capítulo 3, versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Olha só a estratégia que ele usou, né? Ele levantou um testemunho errado para o rei, e ele sendo o segundo, né, ali, um príncipe, um conselheiro do rei, o rei vai dar ouvidos a ele. Olha, tem um povo aí que é muito diferente, e esse povo diferente pode refletir também a nós, os cristãos, no meio deste mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a um reino celestial. Quando nós cremos em Cristo Jesus,
nos tornamos uma nova criatura, passando por um novo nascimento e nos tornamos filhos de Deus. E não somente criaturas como todos, porque todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos os filhos de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: olha, se odiaram a mim, odiarão a vós também. Então veja só, aqui a gente percebe que a gente pode trazer um paralelo para com os nossos dias, em que muitas pessoas odeiam os cristãos, odeiam os crentes, sejam lá por qualquer motivo que ele tenha, não importa. Mas ele olha para todos os crentes e não gosta dos crentes. E isso é verdade. Isso acontece também nos nossos dias de hoje. E eu vou além, porque as profecias dizem em que chegará um tempo em que não poderemos comprar nem vender se não tivermos a marca do anticristo. E que se nós estivermos aqui, seremos perseguidos por isso. Porque seremos esse povo diferente, com leis diferentes. E então Amã apresenta esse caso ao rei e fala assim: olha, não convém que esse povo fique aqui, vamos destruí-lo. E olha só o que ele diz no verso 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então veja só, ele ainda diz que vai trazer dinheiro, né, ou prata para o reino. E a sugestão dele é: faça um decreto. E nós vamos ver, pelo andar aqui do estudo, que os decretos dos reis, né, eles não podiam voltar atrás. Então a estratégia dele foi usar uma artimanha que não pudesse ser voltada atrás. Mesmo que alguma coisa depois acontecesse, aquele decreto teria que ser cumprido. E qual era o decreto? Matar os judeus. Imagina, matar homens, mulheres, crianças. Pensa, um povo inteiro, por causa que um homem não se prostrou diante dele. É muita maldade, é um coração extremamente terrível. Tá? Então, no verso 9 e no verso 10, a gente vê como seria, né, a estratégia. Então, ele tirou o anel, o rei tirou o anel, deu na mão do Amã, e ele, então, fez o decreto e enviou para ser divulgado por todo o reino. Tá? Depois você pode ler com mais calma em casa toda essa história. Tá? E aí o decreto começou a se espalhar. Tá? Foi enviado cartas. Olha só no versículo 13 o que diz: e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então, a decisão de Amã para vingar a Mardoqueu, porque ele não se prostrava diante dele, foi destruir todo um povo. Milhares de pessoas que nem sabia a respeito da situação que estava acontecendo. Perigoso, né? Esse pecado do ódio, a ira, a raiva. É por isso que muitas vezes nós ligamos nossas televisões e vemos que muitos maridos que, diante de um pastor, de um padre, diante de testemunhas, se compromete de amar e honrar a sua esposa e depois a espanca e muitas vezes a mata. É o ódio, é a ira, é a raiva,
Então, nós temos que ser cuidadosos com relação a isso. E assim o decreto saiu, né? Foi divulgado por todo o reino, né? E o verso 14. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Então veja, saiu o decreto, aquilo ali com o carimbo do rei lá, com o selo do rei. Os correios começaram a divulgar essa nova lei de que teria um dia determinado para destruir o povo dos judeus. Imagina a aflição deste povo. A partir do capítulo 4, nós vamos ver que Mardoqueu ele vai então se humilhar e clamar diante da porta do rei, pensando em quem? Na sua sobrinha Esther. Tá? Capítulo 4, versículos de 1 em diante. Versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Então veja só, Mardoqueu já começou a se humilhar. Agora olha as outras províncias. E onde, verso 3, e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então veja, a situação realmente foi desesperadora. Você acredita, né, está aí desesperado por causa da pandemia? Imagine alguém marcando uma data para destruir o seu povo, onde, pela ordem do rei, naquele dia qualquer um poderia se levantar contra os judeus ou contra o seu povo, matar, destruir, saquear suas coisas. Pensa. A gente já fica amedrontado aí por causa desse vírus. Imagina uma lei dizendo que vai matar o seu povo. Aonde chegava a lei, luto, lamentação, jejum e choro. E então Esther ficou sabendo que o tio dela estava lá, vestido de saque. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela estava dentro do palácio. Ela era uma rainha. Então ela manda o seu servo até aonde ele está para saber o que está acontecendo. Lá no versículo 5, né? Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era, para saber o que era aquilo e por quê. Ela não sabia o que estava acontecendo. Tá? E então ele vai até lá, conversa com Mardoqueu explica para ele, né? Pega uma cópia da lei e entrega e fala, ó, leva lá para Esther. Versículo 8, também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então, o seu tio logo pensou em quem? Poxa, na rainha. Alguém que está numa posição de destaque, de privilégio, que teria acesso a quem mandava. Então ele vai vestido de saco, né, com cinza sobre a cabeça, para a porta do palácio. Ele não pode entrar, porque daquela forma ele não poderia entrar. E então ele manda uma cópia e fala assim, ó, pede para Esther. Só que a Esther, ela ficou com medo da sua vida. Versículo 10 e versículo 11. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher
que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Então ela ficou preocupada, ela falou, poxa, você quer que eu vou lá falar com o rei, mas o rei não tem me chamado? E se eu me apresentar ao rei, a lei diz o seguinte, que se ele não mostrar o cetro, essa pessoa tem uma sentença de morte. Então, veja, ela é cheia de regras. E aí ela falou, olha, faz tempo que ele não me chama. Só que Mardoqueu falou, olha, quem sabe Deus te colocou aí para isso. Porque Deus sabe todas as coisas. E tudo tem seu tempo e o seu propósito. Como nós vimos lá no livro de Eclesiastes, no início do culto. E no versículo 12, Mardoqueu dá a resposta. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester. Não imagines no seu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este rei. Então a resposta de Mardoqueu veio em duas coisas importantes. Primeiro, que ele tinha convicção de que Deus iria mandar escape. Eu quero que você veja, né, a posição deste homem, um homem de fé. Um homem que acreditava no Deus, porque ele sabia que o povo de Deus jamais seria destruído. Olha a resposta. Socorro e livramento de outra parte sairá. Então ele tinha essa convicção. Mas aí ele fala assim, olha, mas quem sabe Deus não te colocou aí justamente para você poder interceder pelo povo. Então são duas coisas importantes. Primeiro, ele reconhece que Deus iria livrar de qualquer forma. Que Deus vai sempre cumprir a sua palavra. E as profecias com relação ao povo de Israel e a vinda do Messias, elas já vinham sendo anunciadas desde Moisés. Segundo, ele reconhece que Deus colocou ela naquele lugar para aquele tempo. Ele fala, será que não foi para isso que Deus te colocou aí? Então, muitas vezes você está numa determinada posição, Deus concedeu essa posição e você está lá para um propósito de Deus. E é importante que nós possamos estar atentos para saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Né? Então, veja, se você se calar agora, socorro vai vir. Porque o povo de Israel jamais vai ser destruído. O povo de Deus, ele é preservado. Né? Esses dias eu estava ouvindo a mensagem do pastor Neil e ele falou algo bastante interessante. Eles têm uma população gigantesca de árabes em volta do povo judeu ali. Faz uma estatística. Acho que deve ter uns 20 milhões, 15 milhões de judeus em Israel. Deve ter quase 1 bilhão de árabes ao lado deles. Odeiam eles, mas não destroem eles. Pelo contrário, eles ainda tomam a terra deles. Coisa para você refletir realmente. Ele falou aquilo e eu pude refletir. Deus, ele tem preservado o seu povo. E a Bíblia diz que nós, o que cremos em Cristo, somos o Israel de Cristo. Então Deus tem preservado a nós também. Que ele vai cumprir as suas profecias dia após dia. Porque nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. E ele pode realmente cumprir a sua palavra. E então a Ester, diante daquela resposta,
ela toma uma decisão. Ela fala, bem, já estou aqui mesmo, vamos resolver o assunto. Versículo 15. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Aqui nós vemos um outro aprendizado, que é muito importante nós estarmos refletindo a respeito da decisão de Esther. Ela decide ir até o rei, mas ela não faz de qualquer forma. Ela é cuidadosa em buscar a orientação do Senhor. Então ela coloca não somente ela e a sua serva, mas também os judeus para que jejuassem, que orassem ao Senhor, que separasse tempo para clamar ao Senhor por aquela situação que ela teria que enfrentar. Porque a lei dizia que se alguém não fosse chamado até o rei e fosse se apresentasse, essa pessoa seria morta se não achasse graça diante do rei. Então, ela vai jejuar. E pensando na questão do jejum, né, dessa luta, isso aqui é uma luta espiritual também. E a Bíblia diz claramente que a nossa luta não é carnal. Ela é espiritual, né, contra os príncipes da maldade, dos lugares celestiais. Então, existe uma luta espiritual que nós não podemos ver, mas que nos atinge. Né? O apóstolo Paulo dizia que havia um inimigo lá, que esbofeteava ele, né? um mensageiro de Satanás. Então, veja, é espiritual, e essa luta espiritual ela é vencida através da oração e do jejum. E aí eu separei um texto, eu quero que você deixe marcado aí o livro de Esther, e nós iremos lá para Mateus capítulo 17. Porque vamos fazer um paralelo aqui com os ensinamentos de Cristo. Mateus capítulo 17, verso 19 ao verso 21. Havia uma pessoa endemoniada, né, uma pessoa que estava com um espírito maligno, e os discípulos, né, os apóstolos chegaram, tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E aí, a partir do verso 19, Jesus diz assim para os discípulos, né, porque Jesus vai lá e repreendeu o demônio e o demônio foi expulso. E no versículo 19 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsar? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Jesus? O que faltou para nós? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Incredulidade é o ato de você não acreditar, não crer. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas, ao pronome aí, esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Uma guerra espiritual, ela é vencida através das nossas orações e do nosso comprometimento de estar clamando e buscando ao Senhor com um tempo separado, com o jejum, com a falta de alimentos. No momento em que você vai penalizar o seu corpo, buscando um momento só particular com o Senhor. E talvez você que esteja com alguém doente no hospital, seria um bom momento de estar orando e jejuando diante do Senhor por essa vida. Essa semana eu recebi mais notícias do Dr. Newton, né? O Sr. Newton, que estava muito mal, né? Foi contaminado pelo coronavírus, estava entubado, ficou vários dias na UTI, e agora eu já recebi a notícia que ele já está indo para o quarto. Então, nós
estávamos orando, continuamos orando pela sua recuperação, mas a gente percebe que a luta está sendo vencida. É lógico, está no hospital, está com os medicamentos, está tendo recursos, mas quantos estão nessa mesma situação e estão perecendo? Então, muitas vezes a luta é espiritual. E ali, voltando lá para o livro de Esther, a ação deste homem chamado Amã era uma ação diabólica. Ele não se deu satisfeito de matar apenas um homem, de castigar um homem, de se vingar de um homem, mas de toda uma nação, de todo um povo, de pessoas inocentes, pessoas que nem sabiam se ele existia ou não. E então a Esther fala assim, olha, vamos jejuar 3 dias e 3 noites. É interessante isso daí. Né? Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E ela também entrou no jejum. E então ela vai se apresentar ao rei. Capítulo 5. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então, aqui no livro de Esther, capítulo 5, versículo 1, a Esther se arruma e vai lá se apresentar, e entra no pátio. Né? Ele tinha todo um esquema aí para poder se aproximar do rei, claro. E então, né, no verso 2, e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Tá vendo? A oração e o jejum estavam funcionando, porque o rei olhou para Esther e achou graça. Ela achou graça diante dos olhos do Senhor, né, do seu rei. E assim também somos nós, que somos salvos pela graça de Deus. Nós alcançamos a graça salvadora crendo no Senhor Jesus. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus não será confundido. Ele alcança a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Tá? E o rei, continuando o versículo, estendeu para Esther um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha aí, achou graça e ainda falou, olha, até o reino eu te dou. Que coisa maravilhosa, né? Realmente, Deus abençoou essa mulher. Mas ela diz assim no verso 4, e disse Esther, se parecer bem ao rei, venha o rei hoje, com Amã, a um banquete que lhe tenho preparado. Então ela foi fazer um convite ao rei. Ela não chegou de qualquer forma falando, rei, pô, você assinou um decreto aí que é para me destruir todo o meu povo. Não, ela não fez isso. Ela usou de sabedoria, ela usou de inteligência. Deus, né, deu sabedoria para essa mulher, para ela preparar o ambiente propício para falar do problema. E então ela convida o rei e também a Amã, que era o segundo príncipe, né, que era o segundo homem mais poderoso. E na semana que vem nós vamos ver, né, o encerramento dessa história, como se termina isso. Mas aqui nós já percebemos que a estratégia dela estava dando certo. E ela faz, bota todo mundo para jejuar, para orar, buscar o Senhor, clamar para que ela fosse abençoada diante do rei. E Deus, né, por meio do rei, concede graça para ela. E agora ela já conseguiu convidar o rei e Amã para o jantar. Tá? Bem, eu quero deixar um último versículo com os irmãos, que está lá em Romanos, capítulo 12. E a semana que vem nós vamos voltar ao nosso estudo de Esther, né? Vamos estar encerrando o estudo de Esther, tá bom? Vamos lá para Romanos, capítulo 12.
E eu quero deixar esse versículo para que você possa refletir com relação àquilo que Deus faz, porque Ele sempre está no controle de todas as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Que você não possa fazer como Amã, que queria vencer o mal com o mal, mas que você possa vencer o mal com o bem. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando, encerrando esse estudo. Quero agradecer aí a presença da minha Serenice, do meu Roberto, Francileika, Maria Santana, Marisa, Marli. Deus abençoe. Eu não sei se tem mais alguém que ficou online aqui nos comentários. Eu vi só esses nomes, tá? Mas talvez outras pessoas estejam somente online, não mandou comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando e eu quero deixar o convite, já desde já, para o nosso culto às 19 horas. Se você puder estar conosco, estaremos transmitindo o nosso culto noturno e você é nosso convidado. Vamos lá. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta tarde, por este estudo, por tudo que a tua palavra tem nos ensinado. Pai. Que nós possamos vencer o mal sempre com o bem, Pai. Para que assim possamos glorificar o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por todos os irmãos que nos acompanharam. Que Deus abençoe. O Senhor continue abençoando, ó Pai, a nossa igreja. Abençoando as tuas igrejas espalhadas pela face da terra, Pai. Nos abençoe neste momento em que estamos vivendo. Em tudo isso, ó Pai, o teu nome seja glorificado e honrado por todos nós. Te agradeço, ó Pai, pelas tuas maravilhas sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe logo mais o nosso culto. O que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença e Deus abençoe a vida dos irmãos.